A unidade da igreja não é construída por nós. Ela existe e ela é feita pelo próprio Espírito Santo de Deus. A Bíblia não nos manda criar unidade, mas preservar a unidade no vínculo do Espírito. Todo aquele que crê no Senhor Jesus faz parte da família de Deus. Todo aquele que foi remido e lavado no sangue do Cordeiro pertence à igreja do Deus vivo. Entretanto, a despeito dessa realidade inegável e indestrutível, muitos cristãos entram em verdadeira batalha, guerra, conflito, por causa de opiniões, às vezes secundárias. É claro que nós, pelo fato de sermos um em Cristo, não estamos com isto afirmando que qualquer pessoa de qualquer religião faz parte da família de Deus ou pertence à igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Certamente, não há unidade onde não há verdade. Nós não podemos dizer que somos um com aqueles que negam as doutrinas fundamentais da fé cristã. Que Deus é o Criador, que Deus é o provedor, que há um só Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que a salvação é exclusivamente pela graça mediante a fé, que não há outro Deus que possa nos salvar a não ser o próprio Deus, porque o Pai planejou a nossa salvação, o Filho executou a nossa salvação, o Espírito Santo nos garante esta salvação como selo e penhor. Não podemos dizer que caminhamos juntos com aqueles que não creem que a Bíblia é a única regra de fé e prática, inspirada, inerrante, infalível, suficiente. Não podemos dar as mãos com aqueles que negam a obra do Espírito Santo e querem construir a sua salvação pelo esforço humano, pelo mérito das obras, como se salvação fosse uma medalha de honra ao mérito e não uma oferta da graça. Não podemos, certamente, dar as mãos com aqueles que negam a ressurreição dos mortos, a segunda vinda de Cristo, o juízo final, bem-aventuranças eternas e condenação eterna. São verdades que não podem ser abaladas, nem mudadas, nem abandonadas. Porém, há muitos que, em virtude de diferenças de pontos de vista, de interpretação, de correntes de pensamento teológico, mesmo fazendo parte da família de Deus, despendem muito tempo entrando em discussões, às vezes inócuas, nem sempre edificantes, para atacar uns aos outros, para ferir uns aos outros, para perturbar a comunhão dos santos. E é nessa conjuntura que entra com muita eloquência o Salmo 133, que é um salmo que retrata a importância dos irmãos, não dos estranhos, não daqueles que não fazem parte da família da fé, não daqueles que não pertencem à igreja do Deus vivo, mas aqueles que professam a mesma fé, que têm o mesmo Senhor, que têm o mesmo batismo, que têm a mesma esperança, que têm o mesmo Deus e Pai como Pai de todos aqueles que creem no Senhor Jesus, são filhos de Deus, adotados por Deus, regenerados pelo Espírito Santo, que precisam manter a unidade do Espírito, não criar, porque ela não é criada por nós, é pelo próprio Deus. Isso está posto lá em Efésios capítulo 4. Mas agora o salmista vai dizer assim, e é Davi quem escreve: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Isso é tão importante que ele começa esse salmo com uma exclamação: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É um testemunho inequívoco para uma sociedade marcada pelo ódio, pelo ranço, pelas disputas, pelas querelas,
pelas correntes conflitantes, pelas situações de guerras, rumores de guerras, quando as pessoas estão vivendo debaixo de uma hostilidade profunda, onde se constrói o sucesso pessoal sobre os escombros do próximo, onde não se respeita acordos, alianças. E então, é nessa conjuntura de uma sociedade quebrada, ferida, rasgada, machucada pelas tensões da vida, pelos conflitos existenciais, conflitos interpessoais, intrapessoais, internacionais, é que a igreja dá um brilhante testemunho, um eloquente testemunho, quando esta igreja vive a unidade cristã. E o mundo olha para este amor que reina entre os cristãos e fica profundamente impactado. Aliás, o Senhor Jesus Cristo foi categórico em afirmar: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. De tal maneira que a evidência mais eloquente de que somos discípulos é quando temos este amor uns pelos outros. É a apologética final, segundo Francis Schaeffer. É um argumento irresistível. Porque esse novo mandamento é novo porque ele tem um novo padrão. É mais do que amar ao próximo como a si mesmo. É amar como Cristo nos amou. E Cristo nos amou e entregou sua vida por nós. Ele morreu por nós. E na primeira carta de João, capítulo 3, verso 16, o apóstolo do amor vai dizer: nisto consiste o amor, que Deus nos deu o seu próprio Filho e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É esta união, é esta unidade que caracteriza a unidade cristã. Davi está dizendo que esta união é boa, é bela, é abençoadora, ela é agradável aos olhos de Deus e agradável aos olhos dos homens. Então, o cristianismo não pode ser marcado por brigas, por querelas, por disputas, por desavenças, por desunião. Nós não estamos competindo uns com os outros, nós estamos cooperando uns com os outros. Assim como os membros de um corpo trabalham juntos para o bem do corpo, assim também nós devemos trabalhar uns pelos outros para que a igreja seja edificada, para que o testemunho do evangelho seja eloquente numa sociedade enferma pelas desavenças. Oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É bem verdade que nós somos diferentes. Temos temperamentos diferentes, temos personalidades diferentes, temos gostos e preferências diferentes, pertencemos a denominações diferentes, temos particularidades, peculiaridades em cada uma das denominações evangélicas, mas nos pontos que são secundários, mas não naquilo que não se pode negociar, que é a doutrina, que é a verdade absoluta revelada nas Escrituras. Então, esse testemunho da unidade cristã é fundamental. E agora Davi, para ilustrar quão bom e quão agradável é esta união dos irmãos, ele vai usar duas figuras, duas metáforas. E a primeira figura que ele usa no verso 2 é assim: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Ele está aqui exemplificando a consagração do sumo sacerdote Arão, irmão de Moisés, quando ele foi consagrado como sumo sacerdote. A unção dele, a investidura dele, a ordenação dele como sumo sacerdote. E o óleo não é um óleo qualquer, é óleo precioso. O óleo tem uma tríplice função nas Escrituras. Ele é remédio, ele é terapêutico,
ele é cosmético, é um perfume, e ele é símbolo da investidura e da unção, usado para os sacerdotes, para os reis, de tal maneira que a unidade cristã, primeiramente, poderíamos dizer que ela é um remédio, traz cura, traz alívio. Se aplicava lá no passado o óleo terapêutico, se friccionava, às vezes, o local machucado, ferido, com óleo. Aquilo tinha um efeito curativo. A unidade cristã também, onde as pessoas feridas não são nocauteadas, não são ainda mais feridas e deixadas para trás. Quando o irmão sofre, todos sofrem com ele. Quando ele se alegra, todos se alegram com ele. Não deixamos os soldados feridos para trás. Carregamos no ombro aqueles que estão machucados. Amparamos aqueles que estão fracos. Encorajamos aqueles que estão desanimados. Abraçamos aqueles que não recebem mais o afeto, o abraço. A igreja é uma comunidade terapêutica. Mas também, este óleo trata do perfume. É agradável, melhora o ambiente, torna o ambiente mais aprazível para se viver e se conviver. De tal maneira que, se esta unidade é tão bela, é tão agradável, é tão terapêutica, é tão perfumada, atentar contra esta unidade, assacar contra o povo de Deus, acusações levianas ou disputas e querelas para diminuir, para humilhar, para envergonhar publicamente, é um atentado contra a igreja do Deus vivo. É por isso que dos pecados que a alma de Deus mais abomina é aquele que produz intriga e divisão entre os irmãos. É aquele que fica levantando falso testemunho, acusações levianas, rasgando a comunhão, ferindo pessoas, perturbando a paz, de certa forma, atrapalhando o crescimento da igreja do Deus vivo. Então, este óleo trata exatamente desse ambiente agradável. Mas mais do que isso, esse óleo representa a unção. É o óleo sobre a cabeça do sacerdote, do sumo sacerdote, que vai escorrendo pela sua barba, pelas suas vestes, retratando que todo o seu ser, todo o seu corpo, todas as suas vestes passam por esta consagração. Então, a união dos crentes é bonita aos olhos de Deus, traz cura para o povo de Deus e traz também legitimidade para o povo de Deus, que nós somos uma raça de sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas agora, Davi vai usar uma outra metáfora. Ele já usou a figura do óleo, agora ele vai usar outra figura no verso de número 3. E ele diz assim: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então agora ele deixa a figura do óleo, que é terapêutico, o óleo que é cosmético, o óleo que é símbolo da unção do Espírito Santo, para usar a figura do orvalho. E lá no livro de Oséias, capítulo 14, versículo 5, Deus se dirige ao seu povo e diz: eu sou para Israel como orvalho. Que figura belíssima! Porque notem vocês que o orvalho, sobretudo numa região como Israel, de aridez, de sequidão, de estiagem, de pouca chuva, de desertos, o orvalho é vital para trazer vida vegetal. O sol escaldante, o deserto causticante, todas as noites é visitado pelo orvalho que cai do céu. Deus é como orvalho. O orvalho, diferente da chuva, não é precedido por relâmpagos e trovões. Ele não vem com estardalhaço. Ele desce de mansinho, silencioso.
sem trovões rebombando nas alturas, sem relâmpagos luzidios iluminando os céus. Assim é a presença de Deus na nossa vida. Ele vem de mansinho, não às vezes no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas no vento leve, no cicio brando, no quarto fechado, na intimidade do seu leito conjugal, trazendo refrigério, trazendo cura, trazendo restauração. Mas o orvalho, ele cai toda noite. A chuva não, ela é ocasional, ela é sazonal. Mas o orvalho cai toda noite. Deus está conosco todos os dias. Ele não nos abandona, Ele não nos rejeita, Ele não nos vira as costas. Ele não nos repudia. Ele nos abraça, Ele nos acolhe, Ele nos recebe. Ele nos ama. Ele nos cerca com o seu cuidado. Ele nos cumula da sua generosa providência, nos dando vida, nos dando saúde, ajudando-nos na enfermidade, nos dando o pão de cada dia, perdoando os nossos pecados, alegrando a nossa alma, terapeutizando o nosso coração, trazendo alento para a nossa vida. Mas ainda, o orvalho refrigera, refresca, renova, remoça. A areia esbraseante, banhada pelo orvalho, é regada por esta bênção celestial que traz vitalidade para as plantas, que estavam murchas no final da tarde, e agora com o orvalho elas se tornam viçosas, vistosas, belas, e assim Deus vai renovando a face da terra com este orvalho que cai toda noite, sem estardalhaço. Esta é a presença de Deus na vida do povo de Deus, quando o povo de Deus vive em união. Que maravilha, que bênção! É que quando a igreja vive em união, o próprio Deus se apresenta como orvalho para renovar, para refrescar, para remoçar, para reavivar a vida da igreja. E Davi conclui assim: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Pois bem, vamos pegar um pouquinho da geografia bíblica de Israel. Você sabe que o Monte Hermon está lá no extremo norte de Israel, lá no extremo norte da Galileia. Lá nas fraldas do Monte Hermon está Bânias, onde nasce o Rio Jordão, que a Bíblia chama de Cesareia de Filipe. Do Monte Hermon ao Monte Sião, em Jerusalém, são mais de 200 quilômetros. Hermon é o monte mais alto de Israel. E esse orvalho que desce do Monte Hermon se estende, se estende, se estende até o sul de Israel, até a Judéia, até Jerusalém, até o Monte Sião. Ou seja, quando o povo de Deus vive em união, que é uma união boa e agradável a Deus e aos homens, a influência deste povo, a influência desta igreja vai se esparramar, vai se tornar eloquente, vai se tornar notório. Pessoas de perto, pessoas de longe vão ser impactadas, vão ser abençoadas, vão ser alcançadas por esse testemunho vibrante e eloquente que vai trazer bênção para as pessoas. E Davi conclui de maneira gloriosa com dizer: é ali nessa união que é boa e agradável, é ali que Deus ordena a sua bênção. Em outras palavras, onde não tem união, não tem a bênção. Onde os cristãos estão engalfinhados em brigas, em querelas, em contendas, atacando uns aos outros, em vez de invadir as portas do inferno. Estão gastando o seu tempo criticando uns aos outros, em vez de pregar o evangelho. Ou exortar em amor, porque se nós somos passíveis de exortação, devemos ser exortados, mas exortados com amor, com compaixão, com o propósito não de humilhar ou diminuir ou derrotar, mas com o propósito de ajudar, de socorrer, de estender a mão. E quando a igreja assim procede, ali Deus ordena a sua bênção.
E como nós precisamos da bênção de Deus. Poderíamos ter tudo. Poderíamos ter templos belíssimos. Poderíamos ter tecnologia sofisticada. Poderíamos ter músicos de qualidade superlativas. Poderíamos ter pregadores ilustres, eloquentes e eruditos. Poderíamos ter todos os recursos deste mundo, mas se a bênção de Deus ali não estiver, nada vai funcionar. Mas mais do que isso, Davi diz, ali ordena o Senhor a vida para sempre. Isso significa salvação. Uma igreja que vive esta união é uma igreja que tem êxito no seu ministério, no seu trabalho de evangelização. Porque ali Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ali Deus abriga, acolhe aqueles que ouviram o evangelho, cujo coração recebeu o arrependimento para a vida e a fé salvadora, em quem o Espírito Santo operou a regeneração e batizou no corpo de Cristo. Agora sim, ali tem vida eterna, tem vida plena, tem vida maiúscula, tem vida superlativa, tem vida abundante, tem vida eterna. É ali que Deus faz as coisas acontecer. Então, a minha palavra para você agora é esta. Como é que é você no corpo de Cristo? Você promove esta união? Porque a unidade já existe. Ela não é criada por nós, por Deus. Mas como nós tratamos aqueles que Deus diz que são os nossos irmãos? São filhos do mesmo Pai. Tendo Jesus como nosso irmão mais velho. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Vamos morar juntos no céu para sempre. Então, de repente você está brigando com alguém que você vai ter que conviver com ele eternamente. De repente você está batendo em quem você deveria segurar os braços e dizer, conta comigo, eu estou aqui para lhe ajudar, para lhe encorajar. Como é que é a comunidade, a igreja que você frequenta? É um ambiente de hostilidade? É um ambiente de disputa? É um ambiente de guerras? Quem sabe você possa ajudar as pessoas a compreender melhor o Salmo 133, para entendermos que a união dos irmãos em Cristo é boa e agradável. Que Deus nos ajude a trabalhar para que a igreja seja a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, onde o amor seja o oxigênio desta igreja. Assim seremos conhecidos como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida e que você seja esta pessoa, um ministro da reconciliação. Que você seja um embaixador da paz. Que onde houver briga, contenda e guerras, que você seja esse instrumento de amor, de paz e de reconciliação. Se esta mensagem abençoa a sua vida, quem sabe você possa compartilhá-la com quem você ama. Quem sabe você possa enviá-la para outra pessoa, para a edificação daquele coração. Então, que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.